Em nosso estudo de hoje, a lição 8 do livro Roteiro tem por título A Terra. A Terra é um magneto enorme, gigantesco aparelho cósmico em que fazemos a pleno céu nossa viagem evolutiva. Comboio imenso a deslocar-se sobre si mesmo e girando em torno do Sol, podemos comparar as classes sociais que a habitam a grandes vagões de categorias diversas. De quando em quando, permutamos lugar com os nossos vizinhos e companheiros. Quem viaja em instalações de luxo volta a conhecer os bancos humildes em carros de condição inferior. Quem segue nas acomodações singelas ergue-se depois a situações invejáveis, alterando as experiências que lhe dizem respeito. Temos aí o símbolo das reencarnações. De corpo em corpo, como quem se utiliza de variadas vestiduras, peregrina o espírito de existência em existência, buscando aquisições novas para o tesouro de amor e sabedoria que lhe constituirá divina garantia no campo da eternidade. Podemos ainda filosoficamente classificar o planeta com mais propriedade, tomando por nossa escola multimilenária. Há muitos aprendizes que lhe ocupam as instalações na expectativa inoperante. Mas o tempo lhes cobra caro a ociosidade, separando-os por fim de paisagens e criaturas amadas ou relegando-os à paralisia ou à cristalização em largos despenhadeiros de sombra. Outros alunos indagam dia e noite e, com as perquisições viciosas, perdem os valores do tempo. Imaginemos um educandário em cuja intimidade comparecessem os discípulos de primária iniciação, exigindo retribuições e homenagens antes de se confiarem ao estudo das primeiras lições. O menino bisonho não poderia reclamar esclarecimentos quanto à congregação que dirige a casa de ensino, onde está recebendo as primeiras letras. E ante a grandeza infinita da vida que nos cerca, não passamos de crianças no conhecimento superior. Vacilamos, tateamos e experimentamos a fim de aprender e amealhar os recursos do espírito. Compete-nos assim tão somente um direito, o direito de trabalhar e servir, obedecendo às disciplinas edificantes que a sabedoria perfeita nos oferece, através das variadas circunstâncias em que a nossa vida se movimenta. Ninguém se engane julgando mistificar a natureza. O trabalho é divina lei, pesquisar indefinidamente, na maioria das vezes, é disfarçar a preguiça intelectual. A vida, porém, é ciosa de segredos e somente responde com segurança aos que lhe batem a porta com o esforço incessante do trabalhador que deseja para si a coroa resplendente do apostolado do serviço. Quando a gente para analisar esse planeta azul, que Gagarin um dia, esteve em órbita e gritou que a Terra era redonda e a Terra era azul. O tamanho desse planeta com relação aos outros planetas somente do sistema solar, não vamos entrar em outros sistemas não. E a variedade enorme de vida que a gente encontra nesse planeta, vida vegetal, vida animal, dentro da água e fora da água, e a vida do homem, a gente fica a pensar nas várias moradas da casa do Pai e nas belezas que a gente ainda vai encontrar por aí em nossa jornada. Essa aqui é apenas uma escola. E no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, essa terra é classificada ainda como mundo de expiações e provas, mundo em que, pela qualidade dos espíritos que estamos aqui, é um mundo onde o mal ainda sobressai sobre o bem e que a rebeldia à prática do Evangelho ainda é uma regra. Então o que acontece? Somos todos alunos de uma grande escola. Emmanuel disse numa outra lição, certa vez, que quem está vivendo a prova da riqueza está viajando na primeira classe e que quem está vivendo a prova da pobreza está na classe econômica. Mas a nave é a mesma, a finalidade é a mesma e durante essa jornada a gente estagia ora na classe econômica, ora na primeira classe, ora na classe econômica, ora na primeira classe, sempre com a intenção de novos aprendizados. Mas o que chama muita atenção em nosso planeta é você ver a capacidade que ele tem de se regenerar, materialmente falando, e preparar a vida novamente. A gente não precisa ir muito longe, basta a gente lembrar que há pouco tempo a gente passou por uma pandemia
e quando todos estavam isolados dentro de casa, a natureza voltou a sorrir e, pouco tempo sem a intervenção do homem, a poluição foi absorvida e pássaros, peixes começaram a aparecer de novo. A gente também não precisa ir muito longe para ver duas regiões no Japão que foram arrasadas com o impacto nuclear em 1945 e quanto ele está reconstruído nos dias de hoje. Então a gente percebe que a mãe natureza aqui na Terra tem uma capacidade enorme. Por quê? Porque o Pai sabe que os espíritos que estamos aqui somos todos espíritos rebeldes ainda. O Pai tem pleno conhecimento disso e a Terra tem sim a capacidade enorme de se restaurar. Mas aqueles que pregam o apocalipse como a destruição do planeta, hoje os nossos astrônomos e os nossos geólogos, eles concordam que a Terra terá um termo sim. Mas quando a gente estuda a doutrina espírita, a gente bota uma coisa na cabeça. Nós somos espíritos imortais. Se a Terra fosse totalmente destruída hoje, a ponto de não permitir mais que se tivesse vida orgânica aqui no solo, nós, espíritos imortais, seríamos retirados daqui. Aqueles que não tiveram a ver com a destruição seríamos levados para mundos de expiações e provas, igual a esse aqui, ou talvez até mundos regenerados, e aqueles que demos motivos às destruições, iríamos resgatar tudo durante muitos anos, todo o estrago que a gente fez. Nós somos imortais, como espírito. A matéria não, a matéria está o tempo todo se transformando e se destrói para se transformar daqui a pouco. A gente percebe que através de uma morte de uma estrela, nascem vários planetas, nascem cometas, nascem estrelas de menor porte. Então, o tempo todo na natureza, no universo, a criação ela é constante. Então, a gente começa a pensar assim, o que a gente deve fazer para a gente aproveitar ao máximo esse período que a gente está aqui na Terra. Ele coloca aqui para a gente um magneto enorme, um ímã enorme, porque a gente começa a ver, né, que com relação ao Sol, tem uma força centrípeta e ao mesmo tempo uma força centrífuga. É uma que puxa e uma que ao mesmo tempo procura se afastar. Elas entram em equilíbrio em determinado momento e o planeta entra em órbita daquela estrela. Uma órbita que não é redondinha, né? É interessante, né? Porque nos polos, a astronomia mostra que a carga magnética ela acaba sendo um pouco maior, então ela faz, na verdade, um movimento de elipse, ela faz um compridinho lá na ponta, e comprido aqui na outra ponta também. E o Emmanuel vem chamar a atenção para a gente do número de encarnações que a gente tem aqui nesse mundo, do aprendizado maravilhoso que a gente está tendo uns com os outros, e nos chama a atenção. Há muitos aprendizes que lhe ocupam as instalações em expectativa inoperante, mas o tempo vai cobrar caro essa ociosidade deles. Vai acabar relegando a paralisia ou a cristalização. Depois tem outros que ficam o tempo todo só indagando, não fazem nada, perdem os valores do tempo. Então ele bota aqui pra gente, o menino bisonho não poderia reclamar esclarecimentos quando ele está numa casa de ensino e está recebendo as primeiras letras. E aqui na Terra ele está o tempo todo tendo aprendizados, tendo oportunidades de trabalho e aprendendo com a natureza. A gente aprende que o sol é para todos, que a chuva é para todos, que a gente tem comida suficiente para todos também, se a gente souber produzir bem. E os espíritos já disseram, uma certa vez, que a Terra está muito longe ainda de abrigar, materialmente falando, encarnados espíritos que pode abrigar. Que se a gente tem 8 bilhões de espíritos aqui encarnados, a gente ainda pode triplicar esse valor se souber fazer a distribuição com calma. Vai ter escola para muito mais alunos e acabar com essa expectativa toda que a gente fica quando está do outro lado da vida, sabendo que precisa reencarnar para progredir, mas não tem vaga ainda. A gente agradece muito a Deus essa
Terra, Planeta Água. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.